Nesta aula, iremos definir os papéis das controllers no projeto de MVC. Bom, por estarmos a trabalhar aqui com MVC, muda pequenos detalhes da estrutura das controllers, embora muitas coisas possam permanecer parecidas com o processo da API, teremos algumas mudanças, algumas novidades. Vamos ver isso? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que na aula anterior eu acabei esquecendo de preencher as view models que nós criamos, mas as propriedades são exatamente iguais às que estavam na API, ok? No caso, é só copiar do projeto aqui de cima para cá, certo? Agora já está devidamente preenchido, como vocês podem ver, e podemos seguir. Bom, primeira coisa que nós temos que tratar aqui, a nível de controllers, nós temos aqui já por defeito a home controller, certo? Vamos abrir ela aqui. Lembra na aula anterior que nós alteramos ali as propriedades do erro model, né? Então, agora convém a gente ajustar aqui o método para usar as propriedades que nós criamos lá, certo? Para isso, vamos substituir este método aqui por esse daqui. Repara que ainda é o mesmo método, errors. Agora eu botei uma rota inteligente aqui a receber error e para receber o tamanho de 3 inteiros, ok? Muito bem. Aqui dentro nada mais faz do que criar a instância do erro model e tentar entender a entrada do parâmetro aqui, do ID, se é do tipo erro 500, 404, 403, tá? E vocês fiquem à vontade para acrescentar outros tipos de erros aqui. Aqui eu tratei mais do essencial, do básico. Caso não seja nenhum desses, eu vou tratar como 500 aqui, tá bem? Fechando isso, nesses casos de 500 e 403 aqui, eu submeto para view de error, que eu ainda preciso editá-la ainda, né? E passando aqui o objeto, ok? Muito bem. Então, dito isso, esse método aqui, ele precisa ser configurado para ser chamado, e para fazer isso, nós vamos aqui no Program, do MVC, e aqui na área do ambiente, eu vou tratar de colocar aqui uma separação do ambiente de desenvolvimento, dos outros desenvolvimentos. Vai ficar assim. Aqui eu estou a usar um middleware de um ecrã específico para o ambiente de desenvolvimento, para o desenvolvedor. Quando levar algum erro, ele trazer toda a stack, trazer toda a informação necessária para que o desenvolvedor perceba o erro e corrija, não é? Mas, para os outros ambientes, que é um ambiente supostamente para os utilizadores da aplicação, nós temos que dar páginas padrão, né? Então, aquela página error que nós falamos que vamos ainda editar nas próximas aulas. E aqui os middlewares aqui, tanto do handler exception quanto o status code pages with redirects, né? Que são tipos de erros diferentes. Eles vão tratar aqui, esse vai tratar quando o manuseio for erro de servidor, direto para 500, e aqui, quando acontecer um 404, quando acontecer um 403, né, esses erros padrões, ele submete aqui passando o código, certo? O HSTS vocês já conhecem, é para segurança, já está aí. Muito bem. Fechamos aqui também a etapa do program. Agora nós temos que olhar mesmo para as controllers, né? Eu já tinha criado aqui, né? Anteriormente já tínhamos criado as pastas entities e shared e tomei a liberdade já de criar aqui, seguindo a nossa lógica padrão de ter uma classe abstrata, base controller. Já criei aqui a base controller e com relação à base controller da API é muito mais simples, não é? Basicamente, nós estamos injetando o Notifier Service e deixando apenas o Valid Operation, né, para verificar se tem notificação ou não, e se tiver, retorna verdadeiro ou falso, ok? Bem simples o Base Controller, né?
Mas também, como vocês podem ver, tá, tem o construtor e vai exigir das controllers que repassem o serviço de notificação também, tá? Então, se a gente for abrir aqui o product e o supplier controller, eu já atribuí aqui ao base controller, né? E ele já está aqui a reclamar, a pedir que seja implementado o serviço aqui do notificador, certo? Muito bem. Eu vou copiar e colar aqui, já adiantar. Não, para adiantar e colar aqui a parte do construtor e as injeções, certo? E aí já vai parar de reclamar aqui, já parou, tá vendo? Coloquei aqui todos os objetos que a gente supostamente vai precisar usar aqui durante o desenvolvimento do controller. Se depois não for usar algum, remove, né? Isso, isso é prática. Muito bem. Então, nós já temos aqui o que tem de diferente com relação às APIs, às controllers do MVC. Né? O comportamento dele com relação às chamadas, nós não vamos disponibilizar um link, não vamos disponibilizar um endpoint, nós vamos disponibilizar ecrãs, e esses ecrãs terão formulários que disparam informações de GET ou de POST. Então, nós não vamos colocar put, delete, pet aqui. Então, só vai ser get e post. E para a gente começar, nós temos aqui nós temos aqui a área de apoio, né? A área privada, que é uma área que nós vamos ir construindo ao longo do desenvolvimento. Temos aqui o get product que faz aqui a leitura, né, através do repositório, busca lá a informação por ID do produto e mapeia e faz um mapeamento aqui para o Product View Model, certo? Depois eu pego esse produto e pego a propriedade a propriedade aqui de fornecedores e preencho aqui com todas as informações. E no final, estou aqui só a devolver já o objeto produto, já com a propriedade, além dos dados convencionais aqui do produto, eu ainda estou a buscar aqui a lista de fornecedores. Né? Vocês já podem imaginar para que serve isso, né? Para a gente preencher aquela drop-down de selecionar qual fornecedor vamos criar para o produto, atribuir ao produto, certo? É para isso que serve essa linha aqui, para atender essa necessidade, tá bem? E como ela faz parte do produto, estamos entregando o produto para o sítio que estiver pedindo, certo? E já vamos criar aqui dois métodos, vamos trabalhar nos dois métodos de leitura que temos aqui, tá? Reparem que eu estou a usar o region para organizar mais as informações. Vou colocar aqui o método de leitura, os métodos de leitura que são para o index e para o detalhes, para exibir a lista dos produtos e o outro detalhe do produto, tá? Mas ambos são apenas de leitura. Então, tá aqui, criei aqui o index, estou atribuindo rotas inteligentes para eles, product list e product details. E aqui dentro eu estou fazendo justamente a pesquisa aqui de buscar os produtos, estou fazendo a parte de mapeamento e repassando o View Model, na verdade, o Product View Model já mapeado aqui para View entender, porque a View só entende View Model, certo? Não entende Model. Ok. Dito isso, eu repasso aqui para View e supostamente a gente vai ter informação para trabalhar dentro da View. Ok. Details, mesma coisa, só que estou passando aqui por um guide, passando aqui pelo filtro, ele busca, faz o filtro, verifica se não é nulo, caso seja uma informação falsa, uma entrada falsa, ele vai retornar not found na mesma, não é? Se não, ele retorna aqui a informação. Caso não tenha nada, ele vai retornar nada aqui e não vai retornar um not found, obviamente. Aqui é para quando procura-se uma informação que não existe na base de dados. Ok.
Então, fechamos aqui a parte do region de leitura. Vocês veem como é que o region fica, deixa o código mais estruturado, mais organizado, mais limpo, certo? Então, é uma boa prática utilizá-los, certo? Bom, persistência. Temos que criar aqui as persistências. Persistência eu não tenho pronta aqui, eu vou fazer junto com vocês aqui. Vou colocar aqui os métodos públicos de persistência. E vamos ver a primeira situação aqui da parte de adicionar. Né? A primeira feature que nós temos que trabalhar é a de adicionar. E um detalhe interessante é que no MVC você tem que primeiro receber a requisição, ou seja, uma informação get, não é? Então, para isso, a gente cria, por exemplo, aqui na parte de persistência, então vamos criar aqui um método create, então atribuir o nome da rota de product new, e vamos ter que buscar as informações. Aqui um product view model que precisa ser populado aqui aqui nós estamos repassando uma instância aqui do product view model, e esse populate supplier é um método que eu quero criar para nos apoiar aqui nas consultas, certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos criar lá aqui na área privada de apoio, tá? E criamos aqui um método, tá vendo? Ele recebe aqui um product view model, e aqui é preenchido a informação, busca aqui os dados para preencher a tal drop-down lá do produto. Nesse momento é que nós aqui vamos trazer essas informações para o drop-down. Né? Então, ok? E aqui ele já vai popular o objeto, eu repasso o objeto para view, e lá na view eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Isto é um get, tá, gente? Isso aqui é um get, é uma situação de get. Gosto de lembrar. Opa, desculpa. Get. Tem que tirar. Eu já tinha colocado a chaveta aqui na frente. Ok. Isso é um get, tá? Não é obrigado em get você colocar isso. Então, por isso que normalmente não tem. Mas fica aqui o registro aqui para exemplificar. E quando você está lá, você submeteu a informação, o formulário vai aparecer vazio, só alguns campos preenchidos, como por exemplo o fornecedor, para você selecionar. Mas você tem que preencher o formulário e resubmeter para o servidor. E aí, nesse momento, é que você está fazendo uma gravação, não é? Através do post. E por isso você tem que tem que criar outro método igual aqui ao create, só que dizer que é do tipo post. Agora sim é obrigatório dizer, senão ele vai entender que é um get, tá? Vou até tirar de novo aqui o get, vou deixar só o post, mas é só para vocês saberem. Então, ele devolve aqui, na hora de a gente submeter para cá, a gente repassa o Product View Model preenchido, né? E aí ele vai começar a fazer o trabalho aqui no caso aqui ele está populando aqui aquele registro. Aqui ele está fazendo a validação da View Model, está validando, e caso ele esteja incorreto, ele vai devolver aqui, e o View Model lá no HTML a gente tem como setar para informar os campos que estão inválidos, né? E nesse momento é isso que ele vai fazer caso isso seja falso, ok? Muito bem. Caso tudo ok, na View Model ele avança aqui para o serviço e nós fazemos aquilo que nós fizemos lá na API também, submetemos para o serviço que nós criamos no business. E está aqui repassando, né? E depois disso ele pode ter concluído o processo com sucesso, ou ele pode ter saído com alguma mensagem, alguma regra de negócio que não foi atendida. Então, nesse momento é que o Valid Operation, que nós criamos no Base Controller, faz a validação, verifica se tem alguma notificação. Caso possua, ele retorna para a view e diz quais mensagens vão aparecer. Para isso acontecer, nós também vamos ter que criar um componente
para exibir essas informações, certo? E em caso de sucesso, nós entregamos aqui uma mensagem de sucesso dizendo: olha, o produto X foi incluído com sucesso. Né? E voltamos ao ecrã da página inicial, que exibe a lista de produtos. É esse o processo. E apesar do editar e o excluir ter cenários, algumas cenas diferentes, o processo é muito parecido. Então, eu já vou copiar e colar aqui para vocês, tá bem? Legal. Ahn, essa parte até do editar e do excluir, eu até faço, faço um desafio aqui para vocês treinarem, né? Até com base no que vocês já viram no API, na lógica, é muito parecida. Olhem para a lógica da API e tentem implementar aqui. Só que a diferença é que vocês vão ter que criar dois métodos edit, dois métodos de exclusão, um get e um post, ok? Fica aí de desafio para vocês aí. Muito bem. Temos que implementar também aqui o fornecedor. Vamos ao fornecedor, ainda com problema de não termos repassado o serviço. Nós vamos resolver isso já. E aqui está. Né? Repassamos aí o mapper, né? E o notifier service na base e já está resolvido. Agora mesmo é implementar todos os métodos, tá? E eu já vou colar aqui o exemplo de todos, de exclusão, de todos aqui, para vocês. E a gente já vai olhando com calma aqui no detalhe cada um deles, tá? E podemos até fazer aqui, simular essa situação de organização aqui, que nós tínhamos criado. Vamos repassar aqui também para ele aqui, né? Para ficar uma padronizada, certo? End region. Ok, já vou criar aqui mais dois, sendo que esse aqui é de persistência. Ok, e esse daqui é privado. E é de apoio, né? Muito bem. Vamos colocar aqui os métodos nos seus devidos sítios. Aqui os de leitura, certo? Já podemos encolher. Aqui temos o create, o edit, os dois edits, os dois delete aqui. Né? E os de baixo são os privados, que nós já vamos colocar também nos seus respectivos sítios. Né? Isso não é obrigatório, tá, moço? Isso aqui é mesmo só uma proposta de organização, tá? Eu acho que fica bastante eficiente, até porque quando alguém pegar no seu código, ele vai, quando ele abrir pela primeira vez, ele vai abrir exatamente assim. Eu acho que fica muito claro, muito categorizado aqui para as pessoas se encontrarem. Né? Acho bastante interessante fazer isso. Ok. Então vamos olhar aqui nos detalhes aqui o de persistência, né? Persistência aqui no caso do criado, não precisa fazer nada, ele já é um ecrã vazio, então é só retorna a view. Depois aqui temos a parte do post, né? Fazemos todo o processo também de gravação, muito parecido com o que fizemos do produto. O edit, mesma coisa, recebo um parâmetro, verifico, carrego, verifico se não existe. Caso exista, eu vou é um get ainda aqui, né? Eu só preencho aqui o que tem que preencher e entrego o ecrã lá vazio. Depois de preenchido, eu aperto o botão de guardar ou salvar o que tiver lá e ele vem, cai aqui e ele repassa tanto o ID quanto o objeto, né? E aqui é o momento que você faz aquela validação para ver se não tem alguma tentativa de fraude aí, de burla. Então, fazemos as validações, depois fazemos a validação final e caso tiver certo, o fornecedor X foi incluído com sucesso. Alterado, né? No caso aqui, foi alterado com sucesso. E o delete é um GUID aqui, então nós passamos, verificamos o GUID
e na tela seguinte nós temos a opção de excluir, certo? É isso, malta. É mesmo mais do mesmo. Vocês têm que mesmo explorar, mas tá aqui feito e entregue os dois módulos, certo? Muito bem. Acho que atingimos aqui o objetivo aqui desta aula da parte de controller e espero vocês na próxima aula.